O destaque no programa de hoje é a 7ª Jornada Inovação e Competitividade da Indústria Catarinense, realizada pela Fiesc. Essa jornada trata de um tema que é a era de inovação digital. Eu acho que é importante não só para os profissionais de comunicação, mas para todos. Eu acho que tudo vive isso aí. Então, acho que, mais uma vez, a escolha dos temas feita pela direção da nossa Federação das Indústrias veio com, mais uma vez, o sucesso, casa cheia, profissionais participando. Eu acho que quem ganha é o cidadão catarinense, é o profissional de Santa Catarina no geral. A era da transformação digital e as novas tecnologias para a indústria são o foco das discussões do evento. Bom, o mundo está vivendo a mais radical transformação tecnológica dos últimos anos. E a Fiesc, nesta jornada, vai abordar as transformações que estão sendo realizadas no campo da inovação, da educação, no campo da saúde e segurança do trabalhador, e vamos terminar também com um panorama sobre como se encontra a economia brasileira. Nós estamos aqui mostrando o que há de mais interessante discutir em termos de inovação, e o que se destaca hoje, que é a palavra de ordem hoje, é a indústria 4.0. Nesse aspecto, o Senai está perfeitamente preparado para preparar a indústria catarinense para essa nova realidade mundial. O conjunto das novas tecnologias, que deu origem à indústria 4.0, vai causar mais impacto na sociedade do que causaram o fogo e a eletricidade. A indústria 4.0, ela tem, digamos, impactos bastante expressivos, quer dizer, para as empresas e para os cidadãos. Uma empresa, para enfrentar a indústria 4.0, é algo parecido com o que fazíamos na década de 80 e 90, quando se preparavam para a revolução da informática. Ou seja, faziam planos diretores. As nossas empresas terão que fazer a mesma coisa, ou seja, se perguntar, quer dizer, em que etapa elas vão fazer a cada momento, né? Ou seja, eu posso ter uma empresa com equipamentos antigos, de 10, 15 anos, que eu não preciso simplesmente jogar fora esse equipamento. Eu posso colocar sensores, eu posso aperfeiçoá-los, etc. Vai depender das condições financeiras das empresas. E com isso, quer dizer, há algo que, no passado, quando se iniciou o código de barras, que hoje tem nos produtos, a maior parte dos nossos produtos terão sensores. Então, isso é também uma revolução para a própria gestão das empresas, porque a quantidade de informação que essas empresas terão, né, sobre os seus consumidores, sobre os seus problemas de produção, vai exigir também uma nova revolução gerencial. O diretor de Políticas e Estratégia da CNI também falou sobre a agenda da indústria para o desenvolvimento. A agenda nossa, quer dizer, a agenda da indústria para o próximo governo, está fundada basicamente, quer dizer, em 2 pontos. Na melhoria das condições fiscais do país, quer dizer, com condições fiscais inadequadas nós não teremos para onde ir, e especialmente a melhoria da competitividade. Nós temos uma agenda para a competitividade, que é uma agenda do século XX, ou seja, problemas que já deveriam ter sido enfrentados e nós não conseguimos alcançar, a exemplo da reforma tributária, do aperfeiçoamento do próprio sistema de relações do trabalho, que começou, mas ainda não terminou, e toda a área de infraestrutura que também precisa ainda amadurecer muitas das transformações que vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos. A presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, falou sobre a importância da educação integral para o desenvolvimento pleno das pessoas. A gente tem uma escola atualmente, não só no Brasil, mas no mundo, que foi desenvolvida no final do século XVIII, no século XIX, e ela permanece igual até hoje. 200 anos nós temos um sistema educacional no mundo que faz educação do mesmo jeito que fazia 2 séculos atrás. Então a gente precisa trazer essa escola do século XIX para o século XXI. A gente tem a escola do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. Trazer a escola para o século XXI é mais do que você colocar tablet e celular na escola. É mais do que você levar a tecnologia para a escola. Isso é um componente que é as TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, que fazem parte do século XXI, mas elas não esgotam o século XXI. Tem muito mais para você trazer crianças e jovens preparados para viver, trabalhar, conviver
no século XXI. E elas dizem respeito ao conjunto de habilidades que essa criança, esse jovem precisa desenvolver, que é mais do que habilidades cognitivas. Você precisa desenvolver as habilidades cognitivas clássicas, como capacidade de pensar de maneira lógica, saber a língua, saber matemática, todo esse conjunto de habilidades convencionais que a escola tradicionalmente trouxe. E por conta disso é importante reforçar a questão da educação integral, da formação integral das pessoas, que nós possamos trazer para a educação, que ainda tem uma pauta muito do século XX, a pauta do século XXI, observar que não são apenas os aspectos cognitivos que fazem a diferença na educação, como se pensava até pouco tempo atrás, mas também a questão das competências socioemocionais, como é que eu, como estudante, como cidadão, me relaciono com o meu entorno, me relaciono comigo mesmo. São todas questões que estão interconectadas, né? O movimento Santa Catarina pela Educação, que nasceu como movimento da indústria, comemora bons resultados. O movimento Santa Catarina pela Educação, que iniciou com o movimento A Indústria pela Educação em 2012, à época nós tínhamos 48% dos trabalhadores da indústria com a escolaridade básica completa. Ao longo desse tempo, após quase 6 anos, nós temos a satisfação de dizer que evoluímos 20% desse percentual. Ou seja, chegamos a 59% dos trabalhadores das nossas indústrias do estado de Santa Catarina com a escolaridade básica completa. Nós podemos apresentar isso à sociedade como fruto do trabalho do setor produtivo, é verdade, mas também da mobilização do setor público e de toda a sociedade catarinense. O publicitário Carlos Domingos falou sobre os passos que uma empresa deve seguir para transformar problemas em oportunidades. Normalmente, a nossa cultura mostra que a gente não quer saber de problema. A gente quer focar, a gente sempre diz, né, não me traga problema, não quero saber de problema, o funcionário não traz problema, o chefe não quer saber de problema. E, na verdade, o que eu mostro é o oposto, que, na verdade, é o problema que traz a oportunidade, né? Se você realmente tem um olhar atento ao problema e segue uns passos que eu vou apresentar na palestra, a sua chance de encontrar uma oportunidade é grande. O primeiro passo é você encontrar o real problema, o que não é fácil, porque acho que a gente tem uma pressa em colocar a culpa na crise, né, em concorrente, em funcionário, essa coisa toda, e não em olhar realmente para o problema. Uma vez que você identificou o problema, você fazer um levantamento sobre os casos que aconteceram no passado, na sua indústria e em outras de empresas que viveram o mesmo problema. E também você identificar as oportunidades em tecnologia que já existem, né, hoje, e colocar isso tudo você fazer uma reunião desse material todo, e depois você colocar a equipe, para criar, né, usar criatividade para encontrar algumas saídas. O alemão Gregor Kemper falou sobre os desafios da digitalização na Seguridade Social. A era digital impactará a seguridade e a previdência social de duas formas. Poderemos modernizar processos, prestar serviços 24 horas por dia e 7 dias por semana. Também poderemos usar dispositivos técnicos para melhorar a vida das pessoas que sofrem acidentes graves. Por outro lado, teremos que encontrar a solução de como financiar esses benefícios, porque há um número cada vez maior de pessoas que não são contempladas pelo nosso sistema previdenciário nem pagam contribuição. Precisamos ver quem cobrirá os riscos e quem financiará os benefícios, que, na nossa opinião, devem ser oferecidos às pessoas que sofrem acidentes para apoiá-las na sua reintegração ao trabalho, que é parte fundamental de suas vidas. Isso custa dinheiro, mas o retorno sobre o esforço e o investimento é muito maior. Nós precisamos estimular, preparar, qualificar os trabalhadores para que permaneçam mais tempo no trabalho. Isso só é possível se o trabalhador tiver saúde, trabalhar em ambientes de trabalho mais seguros, porque isso é que tornará o trabalhador mais produtivo, a empresa mais competitiva
E empresas competitivas são aquelas que investem e que geram novos postos de trabalho. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, falou sobre os desafios e a agenda que o Brasil precisa. Olha, o grande desafio do Brasil é o da produtividade. Como a gente sabe, a produtividade é a principal forma de gerar riqueza nas sociedades modernas, né? A produtividade, por seu turno, depende de um conjunto amplo de fatores. E aí entram os desafios, subalternos a esse maior, que é o da produtividade. Primeiro, o de livrar o país de um colapso fiscal. Adotar uma reforma previdenciária que sinalize, em algum momento, que é possível estabilizar a relação entre a dívida e o PIB e viabilizar a própria sobrevivência do sistema previdenciário brasileiro, além de eliminar muito dos privilégios que hoje habitam dentro do seio do governo, particularmente os servidores públicos. O segundo desafio, ao meu ver, é o de uma reforma tributária. Uma reforma tributária centrada na produtividade. Isto é, não é uma reforma tributária pensando em reduzir tributos, reduzir a carga tributária, porque isso é impossível. Mas é usar o que de melhor existe no mundo em matéria de tributação de consumo para substituir o caos que impera hoje no sistema tributário, com essa pletora, não é, de incidências tributárias, IPI, ICMS, CID, COFINS, PIS, Simples, essas coisas todas que complicaram o sistema tributário de tal forma que, na minha avaliação, esse caos tributário se tornou o principal fator de redução da eficiência e da produtividade da economia brasileira, né? E investir em infraestrutura. A infraestrutura é hoje também uma causa de ineficiência e reduz a produtividade do Brasil. E na questão da infraestrutura, eu acho que é hora de pensar uma maneira inteligente, responsável, de lidar com a corporação que estava submersa e apareceu recentemente com a greve dos caminhoneiros, né? Uma corporação com poder de paralisar o país, de prejudicar as exportações, de afetar a vida das pessoas, de estudar, de trabalhar, de cuidar da saúde, de ir e vir. Essa é uma corporação poderosa e perigosa, embora ele tenha suas razões, não é? Mas você não pode submeter os interesses do país à visão de mundo de um grupo de pessoas, por maiores que sejam as suas justificativas. O governo errou muito nessa questão, porque nenhum governo minimamente comprometido com o funcionamento adequado do Estado pode compactuar com motim. E o que houve no caso da greve dos caminhoneiros foi um motim. Então, a experiência mundial, a literatura mostra que não é possível, não é permitido transigir. O que se tem que adotar nesta hora, nós negociamos, mas primeiro desbloqueie as estradas, primeiro voltem a funcionar, senão eu vou usar a força do Estado para impor o restabelecimento da ordem, né? Então, o Brasil tem que, nesse conjunto de desafios, encontrar uma maneira, não é de neutralizar um movimento de caminhoneiros, porque eles têm os seus motivos para isso, né? Eles foram induzidos a comprar caminhões acima do que era necessário no país, foram afetados por uma recessão da qual eles não tiveram culpa, né? Então você teve uma conjugação deletéria de fatores contra ele, que são, de um lado, o aumento da oferta, de outro, a queda da demanda. Então, isso dificultou muito o funcionamento desse mercado. E, evidentemente, lá para frente, o Brasil tem o desafio da educação. Durante o evento foi lançado o livro
Ensinar é aprender. A obra chega à segunda edição, relatando 45 projetos de cursos técnicos do Senai e do Instituto Federal de Santa Catarina. Este projeto nasceu em 2016 com o propósito da criação do Torneio de Situações de Aprendizagem. Nesse torneio, nós desenvolvemos projetos e cases com os nossos docentes do Senai Santa Catarina. São professores de todas as modalidades e o livro é o resultado da competição entre o torneio. Então, a situação de aprendizagem que eu realizei, ele é da unidade Senai Blumenau. Então, lá foi elaborado um projeto arquitetônico, que era a proposta dessa situação de aprendizagem. E dentro desse projeto arquitetônico, os alunos passaram por várias etapas que eles foram elaborando, tiveram as entregas. E todo esse percurso, toda essa situação de aprendizagem repercutiu, então, nessa realização ali do livro. Então, ele é apenas um elemento das várias situações de aprendizagem que a gente tem lá dispostas no livro Ensinar e Aprender. E no encerramento da 7ª jornada, Inovação e Competitividade, um momento de homenagens. Bom, nós hoje tivemos a felicidade de outorgar a Ordem do Mérito Industrial Catarinense a 4 industriais e a um professor. E em tudo isso tem um simbolismo. Há uma associação entre os que trabalham produzindo mercadorias, bens e serviços e aqueles que trabalham produzindo valores, buscando fazer florescer, sobretudo nas crianças e jovens, os valores do bem. De modo que nós estamos muito felizes por esta oportunidade. Então é uma data festiva, para nós é uma honra receber essas pessoas que contribuem de uma forma tão importante para o Estado de Santa Catarina. Por sua contribuição para o desenvolvimento da indústria catarinense, recebe a comenda Emílio Luiz Bressan. Fico muito feliz, orgulhoso e realmente é a realização de um trabalho duro, com foco e muita garra durante esses 30 anos que eu tenho em AUSEI. Gilberto Luiz Zanetti também recebe a medalha da Ordem do Mérito Industrial da Fiesc. Bom, isso é um reconhecimento pela nossa atuação na indústria em Santa Catarina, uma indústria que começou pequena e desenvolveu uma tecnologia diferente, moderna, utilizando resíduos de produtos plásticos, resíduo de plástico, e que transforma em produtos de alta qualidade. Agora é a vez da industrial Irani Pamplona Peters receber a mais alta honraria da indústria catarinense. Para mim é muito importante. Fiquei muito feliz e me senti lisonjeada. E também pelo meu trabalho, pela minha dedicação de todos esses anos. E é uma coisa muito gratificante para mim essa homenagem que recebi hoje. Miguel Abuape, da Neogrid, também recebe o mais alto reconhecimento da indústria do Estado. Esse reconhecimento é a coroação de um trabalho nosso, é o reconhecimento por uma dedicação que nós tivemos. E eu que vim de família humilde, que muito estudei, e aliás, principalmente me orgulho de estar recebendo um sistema da Fiesc, do Sistema S, uma vez que eu fui um aprendiz. Eu fui um aprendiz do Senai, me formei no Senai, em São Paulo, como torneiro mecânico.
E receber um prêmio do Sistema S é uma dignificação muito grande a tudo aquilo que eu fiz, aquilo tudo que eu me dediquei em minha vida. Finalizando as homenagens, o ex-secretário de Educação, Eduardo Deschamps, recebe a comenda da Ordem do Mérito Industrial. Olha, quando a gente trabalha com educação, principalmente no Brasil, é importante nós envolvermos todos os setores. A educação é um desafio de toda a sociedade brasileira, não apenas do poder público. Eu entendo que a entrega dessa comenda, ela tem muito a ver com o trabalho que foi realizado por toda a equipe da Secretaria de Educação e por isso eu queria dedicar e agradecer muito a toda a colaboração que eu tive da minha equipe na Secretaria de Educação, que nunca se furtou de realizar esse trabalho conjunto com a indústria catarinense em prol da melhoria da educação do nosso estado.